Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar um tema que foi muito pedido nas últimas semanas. Trata-se do The Wyoming Incident e dos vídeos 333, 366, 363. Aos poucos aqui a gente vai explicar o que cada uma dessas coisas significa. No caso, The Wyoming Incident trata-se de um acontecido em 1987, no qual um hacker invadiu a transmissão de TV e colocou um vídeo um tanto perturbador para tocar no lugar. No caso, o vídeo específico é este aqui. Você pode ver nessa sequência tanto a transmissão de TV quanto também a intromissão que o hacker realizou. Ele começa desse jeito, ao todo tem 6 minutos, o vídeo teoricamente original, mas no decorrer do vídeo ele simplesmente aparece essa tela 363, o Special Presentation. Depois, conforme você vai avançando, aparecem algumas mensagens, por exemplo isso aqui, você verá coisas muito bonitas, entre outras coisas. Aqui temos também a mesma tela do 333 que a gente já tinha abordado. Depois vão alternando entre algumas mensagens, por exemplo isso aqui, Why do you hate? Seria porque você odeia, entre várias outras. E também temos algumas imagens que aparecem cabeças humanas dessa forma aqui. Apesar de que na creepypasta original cabeças humanas dá a entender que a gente decepada, na verdade não. É simplesmente cabeças humanas nesse tipo aqui. Então ele alterna entre fotos de cabeças humanas, de rostos, de expressões, entre também essas frases do tipo You're ill, You can lose everything, entre outras coisas que tem no decorrer do vídeo. E claro, a imagem das cabeças humanas e também dos rostos. Se você dá play aqui, você vai ver que também tem uma musiquinha um tanto estranha tocando no fundo. Então a primeira coisa que a gente vai analisar é se essa transmissão realmente ocorreu. E a segunda coisa está relacionada com esse número que você encontra aqui. Curiosamente, se você pesquisar esse número no YouTube, você vai perceber que tem uma grande quantidade de vídeos horríveis. Aí esses vídeos aqui, que na teoria, pelo menos para algumas pessoas, são horríveis ou bastante sinistros. Na verdade, é apenas uma imagem assim branco e preto, com pouca qualidade, sem sentido algum, com uma musiquinha sinistra no fundo, mas que para algumas pessoas isso é assustador. E se você pesquisar por esse número, você vai encontrar dezenas de vídeos desse tipo, como você pode perceber aqui. Alguns, por exemplo, estão bem relacionados com as mesmas cabeças humanas que a gente vê no Wyoming Incident, e outros não têm tanta relação. Você provavelmente, se você está vendo esse vídeo, capaz que já saiba do que eu estou falando. A questão é, pesquisando pelo número que você tem lá do Wyoming Incident no YouTube, você tem uma gama muito grande de vídeos um tanto bizarros, como mostrados nessas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês. E claro, também, evidentemente, é uma creepypasta a respeito do 333. Você pode perceber neste site aqui, o Wiki Creepypasta Brasil. Ele conta a respeito de uma série de vídeos com todos o mesmo nome, 3333. Alguns vídeos são chiados, outros têm músicas, outros mudos, algumas têm imagens passadas como slide, outros em movimentos, mas sempre tem algo em comum além do nome. Eles são preto e branco, sem sentido, e passam um clima sombrio e perturbador. E aqui, claro, a creepypasta dá as hipóteses do que isso pode ser. Algum tipo de lavagem cerebral, mensagem subliminar, nova ordem mundial, seita satanista, enfim, toda aquela coisa que vocês já conhecem. Nesse vídeo aqui, nós vamos descobrir a verdade sobre essas duas coisas. Para tanto, a primeira coisa que a gente fez foi uma análise cronológica. Pesquisamos aqui as trends, ou seja, as tendências de pesquisa no Google para as duas palavras, The Wyoming Incident e 33363. Eu não vou pronunciar o número todo toda vez porque isso enche o saco. Basicamente, você percebe que a primeira ocorrência das duas coisas, bem significativa e também juntas, acontece em fevereiro de 2007. Antes disso, não tínhamos pesquisa para nenhuma dessas coisas, absolutamente nada, conforme mostrado aqui. Após esse momento, após fevereiro de 2007, a coisa tem um grande pico, tem um pico bem alto, e depois ela segue mais ou menos nessa mesma sequência. Às vezes juntas, às vezes não estão juntas, mas temos diversos picos aqui. Claro, temos esse grande pico nesse momento, que acontece agora quando todo esse tema está sendo colocado em alta mesmo dentro do YouTube. Que é essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui. Mas desprezem ela, considerem apenas todo este período aqui. A questão é, tem um pico em fevereiro de 2007. Então fizemos aquela busca reversa por época para tentar descobrir o que acontecia exatamente nesse momento. Antes de janeiro de 2007, não temos absolutamente nada na internet a respeito do The Wyoming Incident, como dá para perceber aqui. Tem algumas coisas a respeito de massacres que aconteceram lá, de crimes, mas nada envolvendo algum tipo de sequestro de transmissão de TV. Para o número 363 é exatamente a mesma coisa, não temos nada, apenas algumas músicas, número de telefone, e temos aqui um único site chamado The Rite of Luna, Telemistas, que na prática não tem nada a ver com o 333 que a gente está lidando, é simplesmente uma espécie de organização religiosa, como você pode pesquisar por aqui. Claro que inicialmente não dá a entender que não tem nada a ver, mas no decorrer do vídeo vocês vão entender bem a respeito do que eu estou falando. Entretanto, quando você avança um pouquinho mais, já na fase de março de 2007, por aí, você começa a encontrar diversas postagens pela internet no geral a respeito do The Wyoming Incident. Essa aqui, por exemplo, foi postada no Snopes, no fórum do Snopes, na verdade. E apenas uma pergunta de uma pessoa a respeito de se um incidente seria ou não real.
Nessa pergunta aqui nós temos uma citação no qual ele dá um texto praticamente pronto a respeito do que seria o The Wyoming Incident, ou seja, um caso pouco conhecido de um sequestro de uma transmissão de TV, no qual aconteceu apenas em escala local, então não foi visto por muita gente. Os vídeos continham vários clipes de cabeças humanas mostrando diversas emoções e poses. A posição da câmera também mudava com muita frequência, e o vídeo apenas conhecido localmente e provavelmente não seria tão popular se não tivesse realizado diversos efeitos nas pessoas que moravam lá nessa região por um período de tempo muito grande, inclusive vômitos, alucinações, dores de cabeça, etc. Alguns acreditam que seja paranormal, alguns outros acreditam que seja a respeito das frequências presentes no vídeo, entre outras coisas. E aqui, claro, ele simplesmente pergunta se isso é ou não real. Ele também deixa um link no Google Vídeos, no qual teria supostamente um vídeo acontecido naquela época. A gente vai abordar isso daqui um pouco. E o pessoal aqui diz que nunca tinha ouvido falar disso, mas que agora na internet esse caso está indo um pouco mais à tona. E basicamente a galera diz que provavelmente é falso, provavelmente não é, mas ninguém chega a uma conclusão muito aceitável. Esse aqui, por exemplo, é o vídeo do Google Play que neste momento está offline, mas a gente vai abordar ele com mais ênfase daqui um pouquinho. Já nesse outro link aqui nós temos uma postagem no fórum Something Awful, como mostrado aqui. É basicamente a mesma coisa. Uma pessoa perguntando a respeito do que o The Wyoming Incident seria e também deixando alguns links de vídeos supostamente relacionados ao The Wyoming Incident. Inclusive aqui, curiosamente, ele também deixa a mesma história, exatamente o mesmo texto que a gente mostrou anteriormente, o que é, claro, um caso um tanto curioso. Aqui também ele faz algumas suposições a respeito do número 333, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E claro, aqui a galera costuma perguntar, costuma conversar mesmo a respeito do que exatamente isso seria. Nesse ponto aqui nós temos uma coisa um tanto estranha. De repente, diversas pessoas, de uma forma súbita, começaram a se questionar a respeito de um acidente que teria ocorrido na década de 80 e que até o começo de 2007 era totalmente desconhecido na internet. Além disso, já tinha um texto pronto, inalterado e muito bem detalhado a respeito do ocorrido. E esse texto nunca havia sido visto em lugar algum. Resta entender, claro, de onde esses caras tiraram esse texto. E é isso que a gente vai fazer agora. Continuando aqui, clicando nos dois links e acessando versões arquivadas, vocês vão ver tanto um link para o YouTube quanto para o Google Vídeos. No caso do Google Vídeos, nós praticamente não temos nada para ver, porque o plugin que ele usa para reproduzir não está disponível. Então, isso vai ficar um tanto decepcionante. Mas, no vídeo do Google, por exemplo, nós temos aqui alguns vídeos mostrando coisas bem semelhantes as que eu mostrei para vocês no comecinho, claro, nesse exemplo aqui. Então já temos aqui algumas dos trechos que foram mostrados no decorrer do vídeo. Temos aqui onde supostamente estaria o vídeo original, claro que ele está desativado em função da ausência de flash player, umas paradas assim. Aqui temos uma descrição dizendo que alguém deixou o vídeo num DVD na porta da casa do cara, e temos aqui diversos comentários a respeito do como esse troço poderia ou não ser perturbador. Nesse mesmo link aqui nós também temos o link para um fórum chamado Unfiction, no qual a galera estava debatendo de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais investigativa a respeito do que estaria acontecendo. E também temos alguns links para 6 vídeos que estariam envolvidos com o The Wyoming Incident. Claro, infelizmente, como já passou muito tempo, muita coisa está fora do ar. E esse aqui, por exemplo, a gente está usando uma versão arquivada, que também tem as mesmas imagens que a gente já conhece, bem semelhantes. E claro, além de outras coisas. Já esse aqui no Google Vídeos também tem alguma informação, mas não dá para deduzir muito, e esse aqui no YouTube está fora do ar. Ou seja, nós já sabemos algumas coisas a respeito do que está acontecendo até aí. No começo de 2007, por alguma razão, a internet pipocou a respeito do Wyoming Incident. Pipocou com uma história pronta, que a gente já conhece, a respeito da transmissão de TV que teria ocorrido na década de 80, e também com alguns vídeos que representariam essa transmissão de TV. Felizmente, um canal chamado Coaser, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, se deu ao trabalho de pegar esses vídeos daquela época, vídeo 1, vídeo 2 até o vídeo 6, e repostar aqui no canal. A gente tem certeza que esses vídeos correspondem aos vídeos que a gente está lidando, porque através dessas versões em cache aqui nós temos algumas informações a respeito da duração do vídeo. Comparando com a versão do Coaser, a gente percebe que é praticamente a mesma coisa. Quando não é a mesma coisa, então provavelmente tratam-se dos vídeos em questão. Além disso, eles foram postados em 28 de novembro de 2007, claro, quando toda essa história estava pipocando na internet, quando muita gente estava comentando. Eu assisti todos os vídeos, fiz o download deles e deixei aqui um breve resumo no Excel a respeito do que está presente em cada vídeo. O primeiro deles é intitulado The Wyoming Incident e continha exatamente a mesma descrição a respeito do incidente que a gente conhece. Da transmissão de TV, o texto prontinho aqui, que simplesmente foi copiado e colado. Ele foi postado no dia 9 de agosto de 2006 na plataforma Google Vídeos. Não dá para saber quem postou, porque o cache não revela. E claro, aqui nós temos a mensagem: você verá coisas bonitas e algumas cabeças humanas, como mostrado.
Vídeo 2 é intitulado Vídeo Estranho que eu encontrei e contém a história a respeito de alguém que deixou um DVD na porta da pessoa e a pessoa achava que era simplesmente uma brincadeira, mas o vídeo é bem assustador. No caso, ela contém essa mensagem, porque você odeia e você está doente, além, claro, das cabeças e da introdução que a gente já conhece. Dessa vez ele foi postado em fevereiro de 2007 no YouTube por uma conta chamada Give Me a Number. Se eu não me engano, o vídeo original ainda está disponível para ser acessado no YouTube. Trata-se deste vídeo aqui, que está abrindo no momento. Dá para você perceber, inclusive, que a conta ainda existe e está bem relacionada com o enigma em questão. Inclusive, possui aqui a mesma imagem, né? Why Do You Hate, que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Vídeo 3 é chamado Dennis Collection e foi postado em 2007, não dá para saber a data exata, no Google Vídeos. O vídeo original, claro, já está fora do ar. Tem a mensagem O que se esconde na sua mente e nós já vimos isto além das cabeças humanas e da introdução. Na descrição do vídeo diz que esse vídeo em questão pertencia a uma caixa de fitas que o irmão desse cara tinha. Quando o irmão faleceu, ele deu uma olhada na caixa de fitas, encontrou esse vídeo e postou na internet. Diz que ele voltou com essa fita quando ele veio de uma viagem em Yellowknife, visitando alguns amigos. Já o vídeo 4 foi recebido via e-mail. Você deve estar pensando, que porra é essa? A gente vai falar disso daqui um pouquinho. A questão é que ele foi recebido via e-mail por um dos usuários que participava da investigação a respeito dessas coisas. Na mensagem temos a introdução que a gente já conhece, temos uma mensagem, você pode perder tudo que você tem, nada é sem preço, nothing's priceless, além, claro, das mesmas cabeças humanas. E na descrição nós temos aqui um pouco a respeito de pessoas que teriam entrado em contato com esse vídeo. Temos um cara chamado Danny, que não terminou muito bem porque ele se matou. Temos um cara chamado Jack Pendry, que era um psicopata e ficou muito mais impulsivo depois que ele teve esse vídeo. Temos um cara chamado Gregory Miller, que ele, de certa forma, adquiriu os vídeos e começou a postar coisas meio insanas num blog que ele tinha. E temos também um cara chamado Donald Wilson, que também morreu. Ou seja, uma coisa um tanto sinistra envolvendo o vídeo 4. Já o vídeo 5 foi recebido da mesma forma que o vídeo 4, mas por um programa chamado Ares, que é um programa de compartilhamento de arquivo. Ele apenas exibe algumas imagens de cabeças humanas, a frase você não pode se esconder para sempre e a frase nós ficamos na porta. Na descrição nós temos aqui algumas informações a respeito das pessoas que tinham esse vídeo anteriormente, no caso Daniel Cable, Donald Wilson, Jim Miller, que a gente já falou aqui, temos também falando a respeito do psicopata e também tem outra pessoa que teria recebido esse vídeo. Ele diz aqui algumas coisas de pessoas I like to watch, give me a number, you can watch now, Danny, Chad, Jamie, I like to read, I like to watch, give me a number, you can watch now, que estariam relacionadas com esse enigma. E também temos uma localização na Yellowknife Country, Wyoming, Lusk, Wyoming e Yellowknife. Dá pra perceber que isso aqui tem bastante relação, tanto com o que a gente já mexeu até agora, no caso a parte de Yellowknife, as pessoas que estão envolvidas, como também a conta Give Me a Number, que está relacionada com uma das postagens dos vídeos anteriores. E no vídeo 6 não temos muita informação, simplesmente é chamado We Love Etna, tem a mesma apresentação, uma cabeça humana e a mensagem você está perdido no caminho. Foi postado originalmente no Google Vídeos. Ou seja, todos esses vídeos têm uma coisa em comum. Eles dão informações que fazem alusão a um incidente do Wyoming, mais uma vez reproduzem o texto pronto que a gente já conhece e também introduzem uma história envolvendo fitas perdidas, pessoas enlouquecendo, assassinatos, entre algumas outras coisas. Agora, claro, na época a internet meio que mergulhou nesse negócio e começou a tentar resolver, tentar correlacionar informações. Claro, aquele trabalho bem legal de tentar resolver o enigma. Eles inclusive criaram uma wiki chamada happycub.wikifounder.com a respeito do The Wyoming Incident, como você pode perceber aqui. Nessa wiki as pessoas meio que acumulavam todo tipo de conhecimento que eles tinham. E a partir daqui, por exemplo, que a gente conseguiu a descrição de cada um dos vídeos, a informação a respeito de que eles foram recebidos por usuários via Ares, via e-mail, entre algumas outras coisas. Aqui, inclusive, nós temos a respeito, por exemplo, do Jack Pendry, no qual fala a respeito do que o Jack Pendry seria, do que exatamente os vídeos dizem a respeito dele, tem alguns diálogos que as pessoas foram descobrindo em toda a internet, tem algumas teorias que estão relacionadas, e o mais interessante disso, tem muita coisa que os usuários postaram. As pessoas inclusive encontraram um tal do blog do Jim Miller no qual ele postava coisas um tanto doentias, como dá pra perceber aqui, são esses posts que estão mostrados. Eles são desde abril de 2006 e estão assinados por uma pessoa chamada Jim Miller. Lendo aqui a descrição, você vai perceber que tem muita relação a respeito dos vídeos que a gente está trabalhando. Inclusive o título é Unknown Video. E na Wiki aqui tem muitas outras coisas que as pessoas descobriram, por exemplo, a respeito de Dark Muses, que seriam seres mitológicos, a respeito de paranoia, inclusive numerologia com 363, entre muitas outras coisas. Pra quem gosta dessa parada, é muito legal dar uma lida aqui. Agora, claro, nós temos uma grande questão. Será que o The Wyoming Incident é parte de uma grande conspiração global que envolve seres mitológicos, que envolve sequestros, gente ficando louca, hacker? Ou será que isso simplesmente é alguma outra coisa? Na verdade, a resposta é a segunda opção,
E a justificativa para essa resposta é porque o mundo é bem decepcionante no quesito de coisas paranormais. Você pode entender isso acessando este endereço aqui, é um fórum chamado rapcube.proboards.com. Este fórum aqui foi criado pela mesma galera da Wiki para debater de uma forma um pouco mais próxima, mesmo na forma de mensagens, a respeito dos assuntos envolvendo o The Wyoming Incident. Tudo isso está presente nessa board aqui chamada Hackjob Johnny. Não sei exatamente qual o motivo de ter esse nome, mas é aqui onde as pessoas discutem a respeito dos assuntos envolvidos nas fitas em questão. Prova disso, se você pesquisar, por exemplo, por Wyoming, você vai ter diversas postagens que envolvem, claro, essa localização, tentando entender exatamente o que isso significa. Se você pesquisar por Yellowknife, você também vai ter algumas informações. Inclusive, esse post chamado Timeline tem umas coisas bastante legais. Esse que eu achei aqui é chamado The Place You Call Home. Se você pesquisar aqui por Wyoming, você vai ver que tem algumas relações envolvendo o incidente, envolvendo essas coisas. Claro, toda uma história por trás disso aí. Se você pesquisar aqui por Yellowknife, você vai encontrar uma espécie de linha do tempo, dizendo tudo que de acordo com a história teria acontecido. Inclusive uma explicação de como as pessoas teriam enviado as coisas para a internet, enfim, todo um background por trás dessa história. E agora vem a parte um pouco mais interessante. Nós temos algumas postagens no qual moderadores, por exemplo, um cara chamado I Love to Fix, posta algumas coisas tentando interagir com os membros. Nesse exemplo aqui, ele procura por um voluntário que vai receber uma mensagem no telefone informando a localização de um lugar, por exemplo. Aqui, claro, as pessoas inclusive aparecem aqui se voluntarizando para fazer parte disso aí. Nessa outra postagem aqui, o mesmo cara, I Love to Fix, posta uma música chamada Right Away. E aqui embaixo uma pessoa pergunta se isso tem alguma relação com o Wyoming Incident. E a pessoa diz que sim, isso tem relação. Ou seja, temos alguém que está muito envolvido, claro, provavelmente faz parte da criação do Wyoming Incident, que está interagindo com as pessoas que estão tentando resolver o Wyoming Incident. Talvez isso te lembre alguma coisa mais conhecida. Se não lembrar, eu vou explicar para vocês. Toda essa parada, todo esse background de pessoas engajadas em resolver, mídias sendo lançadas na internet, interações com o mundo real, pessoas moderando discussões, não são muito semelhantes com um incidente que teria apenas ocorrido em 1987 e ter sido esquecido desde então. Na verdade, eles se parecem muito mais com ARG, ou também jogo de realidade alternativa. Você pode ler um pouquinho a respeito do que um jogo de realidade alternativa é na entrada dele na Wikipedia. Observando a descrição, você vai perceber que isso aqui se parece muito com o que a gente está lidando até o momento. E na verdade, essa não é a única evidência de que isso aqui é apenas um jogo de realidade alternativa. Nós temos duas postagens que mostram que isso aqui é justamente o próprio jogo de realidade alternativa. A primeira delas está na própria Wiki e possui essas mensagens aqui. O jogo encerrou abruptamente no dia 1º de março de 2007. Isso tem sido um projeto de 3 membros do Something Alpha, Detector 7, Senor Bambus e OC Jamie, que na verdade estavam desenvolvendo toda a história e todas as coisas por trás. 2 deles são de Indiana, o que explica por que vários jogos tiveram desenrolar nessa região. E aqui tem mais algumas coisas a respeito de como toda essa brincadeira foi sendo arquitetada no decorrer do tempo. E acho que a melhor prova que nós temos de que o Wyoming Incident é simplesmente uma brincadeira está nesta postagem aqui de uma outra wiki bem semelhante à que a gente está lidando. Ele inclusive cita os 6 vídeos. Nessa postagem nós temos uma mensagem privada enviada pelo próprio Senor Bambus, que é um dos criadores dessa parada, que fazem parte do Something Alpha. O Something Alpha é um fórum da internet, como vocês estão vendo aqui, inclusive é pago, e tem bastante gente conversando a respeito de variedades e de umas coisas meio doentias, mas deixa isso para depois. E nessa postagem o Senor Bambus explica um pouquinho a respeito de como ele criou o Wyoming Incident. Em primeiro lugar, ele estava lendo a respeito do Max Redroom, que é um caso no qual uma pessoa real mesmo, isso de verdade aconteceu, invadiu uma transmissão de TV e colocou uma mensagem um tanto assim cyberpunk, umas paradas do gênero, e ele se inspirou nesse caso para criar a sua própria história, que é o Wyoming Incident. Ou seja, ele se inspirou numa transmissão de TV que aconteceu no mundo real e repassou isso aí para uma história fictícia. Ele explica inclusive como ele fez para criar esses vídeos. Essa é a parte mais legal porque a gente pode confirmar todas essas coisas. A primeira afirmação que ele faz é a respeito de uma das musiquinhas que tocam no decorrer do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir um desses vídeos. Acho que é melhor abrir o 4 porque a gente vai usar ele depois com o VLC Player. E vou colocar para tocar mais ou menos nessa parte aqui. Você vai ouvir que tem uma música um tanto estranha tocando no fundo. Trata-se dessa musiquinha aqui. E o mais legal é que na postagem o cara explica exatamente como que ele fabricou essa música. Eu vou mostrar para vocês agora como isso é feito. Para isso basta você abrir o áudio do vídeo com o Audacity, é um programa de edição. Vou colocar aqui o áudio de novo tocando para vocês sacarem o que é. E agora a gente vai fazer duas coisas. Aperta Ctrl A, vem aqui nos efeitos, seleciona a opção inverter início e fim. E agora você vai mais uma vez nos efeitos, seleciona uma opção relacionada com aumentar a velocidade do som, no caso alterar velocidade. Pode deixar 2.2 mesmo e dar um OK. Depois disso eu vou dar mais uma aumentada na velocidade, porque eu acho que ainda não tá legal. Acho que se a gente colocar
sei lá, multiplicar isso aqui por mais 220, a gente vai ter uma resposta um pouco mais legal. E agora eu vou tocar o áudio para vocês ouvirem. Infelizmente isso ficou um pouquinho rápido, então acho que é legal a gente reduzir um pouco a velocidade. Vou colocar, será, 0.9 para vocês terem uma ideia melhor. Beleza, acho que já deu. Agora vocês vão ouvir este áudio que eu vou tocar para vocês. Acho que a melhor parte é o final, eles são idênticos. Vou tocar apenas uma única vez. Então, pega esse finalzinho e agora compara com esse final. Eles são exatamente iguais. Ou seja, esse áudio que a gente encontra quando assiste os vídeos do Wyoming Incident é simplesmente uma manipulação da introdução de uma TV chamada WGBH Boston. Essa introdução aqui. O cara pegou essa introdução, inverteu, aumentou a duração e deu aquela coisa sinistra. Mas na verdade é simplesmente esta parada aqui. Além disso, os rostos que são mostrados nas imagens foram feitos com um programa chamado FaceGen Modeler. Eu baixei aqui a versão demo. Por essa imagem aqui já dá pra você perceber que a cara é bastante semelhante. Por exemplo, esta cara aqui que vocês estão vendo. E claro, dando uma olhadinha mesmo em como funciona, ele simplesmente gerou os rostos a partir desse programa que é feito para gerar rostos em 3D, deu uma modificada. Nossa, a boca é bem sinistra, hein? Enfim, deu uma modificada nas coisas pra tentar, claro, mudar os ângulos, todas essas paradas, e obteve essas faces que vocês estão vendo aqui, simplesmente feito utilizando um programa de computador. Nesse rosto aqui, eu acho que dá para você perceber bastante que trata-se do mesmo programa. Orelha, todos os contornos da face, enfim, todas as outras coisas que envolvem o processo de criação. Aqui, por exemplo, acho que deu para você entender muito bem a respeito do que eu estou falando. Além disso, ele diz que essa introdução nos vídeos aparecendo 3333, que eu acabei inclusive mostrando aqui, foi feita no Paint. Simplesmente pegou, cortou, claro, os quadrados, colocou os números, tacou no Paint e depois jogou no Windows Movie Maker para fazer os vídeos. E depois ele mandou isso para o Something Alpha, colocou o vídeo no Google, no YouTube, foi repassando. A internet ganhou um grande interesse a respeito desses assuntos e, claro, depois eles foram criando outras coisas de background para engordar mais a história. Colocou, por exemplo, mitologia grega, Lovecraft, conspirações modernas, de teorias da conspiração modernas, entre várias outras. Diz inclusive aqui que com o tempo ele acabou ficando entediado e por isso simplesmente encerrou o jogo sem mais nem menos. Aqui tem uma breve perguntas e respostas a respeito do que aconteceu durante o Enigma. Quem quiser pode dar uma olhada aqui. Mas isso já é bem suficiente para a gente entender que na verdade isso aqui é simplesmente um jogo de realidade alternativa e não, isso não ocorreu em momento algum, não houve uma transmissão real chamada The Wyoming Incident. Tem mais algumas coisas interessantes aqui. Ele afirmou que o plano inicial era fazer 9 vídeos, mas claro, como o interesse estava diminuindo, eles estavam entediados, fizeram apenas 6 vídeos e o plano parou por aí. E agora você deve estar se perguntando, tá, e o que a gente pode dizer a respeito dessa transmissão aqui que eu não vi em nenhum momento? E aparentemente isso mostra o Wyoming Incident real. General election. Na verdade, a primeira vez que essa transmissão foi postada na internet foi em setembro de 2007, bem depois das outras coisas que a gente abordou. E analisando aqui em Mostrar Mais, você vai ter uma breve descrição a respeito do que é um ARG, vai ter um link para você observar passo a passo toda a sequência do ARG, é um vídeo de 45 minutos que explica a parte mais do enigma mesmo, porque aqui a gente só está mostrando que o Wyoming Incident não aconteceu, mas tem toda uma história bem interessante por trás do jogo, e quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo, enfim. Voltando aqui, ele apenas fala que isso é simplesmente uma compilação que ele fez com os vídeos originais lá do ARG que foram apresentados durante a brincadeira. Ou seja, sim, isso é ficcional. Então não, esse vídeo não é o Wyoming Incident original. Com isso, nós já podemos concluir a primeira metade deste vídeo. Resta entender por que diabos tem um monte de vídeos com o mesmo título 333 no YouTube se o Wyoming Incident é só uma brincadeira. Mais uma vez, a resposta para essa pergunta vai ser dada em ordem cronológica. Em primeiro lugar, antes de janeiro de 2007, como eu falei para vocês no começo do vídeo, não tem nada sobre 333. Tem apenas esses vídeos aqui, que apenas aparecem relacionados com 333, porque tem as sugestões do YouTube. Sem elas, esses vídeos não teriam nenhuma relação. É simplesmente umas montagens um tanto estranhas, mas nenhuma relação com 333. Depois, em fevereiro de 2007, ou seja, um mês após a outra captura, nós temos o nosso primeiro vídeo 333. É esse vídeo aqui. Ele foi postado por um cara chamado Not Agent Clark e mostra, claro, além da música sinistra, também tem algumas imagens de pessoas um tanto estranhas. Como dá pra perceber, elas estão meio assim, fora de si.
Dá pra você entender mais ou menos do que eu tô falando, observando essas imagens passadas de forma mais rápida. E aí é que tá a questão. A primeira pessoa que postou é o Not Agent Clark. Quem será que é o Not Agent Clark? Para isso a gente vai dar uma olhada nos vídeos que esse cara postou. Além dos vídeos mais novos, alguns até nem tem tanta relação apesar de serem um tanto estranhos. Caso você avançar aqui bastante para esses três aqui, você vai ver que eles têm uma coisa em comum. Esses dois nomes, Why Do You Hate e You Are Ill, são ambos referentes ao vídeo 2, que foi postado em fevereiro de 2007, também da mesma forma que os dois vídeos em questão. Se você abrir cada um desses vídeos, vocês vão ver também que eles têm um certo terror macabro. Esse You Are Ill também tem a mesma música, mais ou menos o mesmo estilo, mostra umas preocupações um tanto estranhas, como deu pra perceber. E o outro vídeo que eu tinha falado pra vocês, o Why Do You Hate, mostra essa sequência aqui de cenas. Ou seja, já deu para perceber que esses vídeos estão relacionados com o Wyoming Incident. Porque, claro, eles têm o mesmo nome, foram postados na mesma época e é mesmo parte do enigma. A ideia é que você leia isso no vídeo do Wyoming, pesquise isso no YouTube, chegue nesse vídeo, procure outras coisas e com isso vai resolvendo todo o enigma. Ou seja, o primeiro 3333 que foi postado no YouTube, que possui esses critérios mesmo de vídeo macabro, é apenas parte de um jogo de realidade aumentada. E claro, assim como a maioria desses vídeos, ele não possui nada de original. Por exemplo, essas imagens aqui das pessoas um tanto fora de si fazem parte de uma coleção de filmes médicos a respeito de esquizofrenia, como você pode perceber aqui. Inclusive, essa senhora que aparece perto dessa parede de tijolos nesse começo do vídeo, dá até para você ver bem o enquadramento de cena, corresponde a essa senhora dessa outra cena aqui. Dá para perceber inclusive que a parede é a mesma, que os movimentos com a mão são os mesmos. Isso aqui é simplesmente uma coleção de se eu não me engano, de um museu médico a respeito de pacientes que tinham esquizofrenia. Próximo vídeo, Why Do You Hate, talvez você até já tenha relacionado o que essas imagens aqui mostram. Acho que essas imagens aqui dá pra você ter bastante certeza do que é. Isso aqui é simplesmente umas imagens da tragédia de Hindenburg, quando um dirigível em 1937 pegou fogo no momento em que ia pousar. Dá pra você perceber nesse vídeo aqui que é exatamente a mesma coisa. O dirigível pegando fogo. A única diferença é que no caso das imagens o dirigível está invertido, mas é claro a mesma coisa. Por fim, o vídeo You Are Ill é simplesmente a reprodução de um filme chamado The Blood of Jesus, de 1941. Tá aqui a ficha dele no IMDb. Dá pra você perceber que essa cena das três pessoas no rio é exatamente a mesma cena que é apresentada no filme. Essa aqui é a cena do rio do vídeo e essa aqui é a cena do rio do filme. Ou seja, ele simplesmente fez uma compilação mesmo com filmes de terror e montou todo esse rolê. Até talvez aqui você até encontre aquela imagem de Jesus também que aparece no começo. Se não, é só você baixar o filme aí via torrent, 57 minutos, que você vai encontrar tudo bonitinho. Avançando mais, sei lá, para junho de 2007, algumas coisas novas aparecem. Na verdade, são 3 canais, além, claro, dos já conhecidos. O primeiro deles, Fator Paranoia, como mostrado aqui. Segundo deles, I Need to Like You. O terceiro deles é um cara chamado Zark7. A gente vai falar de cada um deles agora. O primeiro, Fator Paranoia, apesar de ter vídeos um tanto sinistros, como eu vou mostrar para vocês agora, tem a história por trás desses vídeos uma coisa até um tanto cômica. Para isso, claro, nós vamos ter mais uma vez que abrir o Audacity e dar uma analisada no áudio. Então o áudio aqui está aberto no Audacity, eu vou selecionar mais uma vez tudo, vou inverter o início e fim, parece que inverter áudio faz com que ele fique paranormal, ao menos é o que a galera costuma achar. Depois aqui para aumentar a velocidade eu vou multiplicar por, sei lá, 2.3, vamos ver o que acontece. Vou dar play aqui para você ter uma ideia. Eu não vou tocar por muito tempo porque senão vou levar uma fofada do Content ID. Mas isso aqui é apenas uma música de dança chamada Obsession and Emotion. Vou colocar aqui pra vocês tocar brevemente para entender do que eu tô falando. Acho que já deu pra entender. Quem quiser ouvir todo o áudio faz o processo, porque se eu fizer isso muitas vezes o Content ID vai marcar o meu vídeo e eu não vou poder monetizar esse troço. Então vamos deixar quieto, mas deu pra entender. Ele simplesmente pegou um wallpaper escuro, essa coisa aí, inverteu uma música de dança, reduziu a velocidade, tacou no vídeo e pronto, nós temos um filme de terror. É isso que o cara fez. Já o próximo, I Need to Like, nos próprios comentários ele admite que os vídeos que eles fazem de terror são apenas uma resposta às fitas do Wyoming Incident, que meses depois mostrou ser apenas uma brincadeira bastante elaborada. Logo, não tem nada de paranormal, é simplesmente alguém homenageando de certa forma o desafio com essas imagens que vocês estão vendo. A próxima, do Zark7, é simplesmente repost das fitas que a gente já conhece, então não tem nada demais nesse caso. Apenas isso aí, claro, contribuiu para que a fama a respeito do 333 acabasse sendo mais vista pelas pessoas.
Entretanto, se você analisar por busca reversa em data, até 2009 vai ver que não mudou muita coisa. Tem apenas um vídeo novo aqui desse I Need to Like You, tem algumas coisas de um cara chamado Fix333 que já tá meio na vibe de postar coisa de terror, e claro, não tem muito além. Tem um negócio chamado Rogério Aranha Gay, que eu não tenho a mínima ideia de por que tá aqui, voadora no cal, coisa que pega fogo, nada a ver, claro. Enfim, não tem nada de 333. Tem apenas, claro, além disso, alguns vídeos sobre o The Wyoming Incident, e só. Entretanto, temos alguns vídeos que já vimos até então. Por exemplo, esses do Fator Paranoia, do Not Agent Clark e por aí vai. Mas, em 2010, parece que o pessoal, inclusive aqui no Brasil, começou a descobrir os vídeos 333. Um exemplo disso é a postagem de março de 2010 num blog chamado B do B. Nesse caso aqui, ele diz que ele encontrou o Not Agent Clark, o mesmo vídeo dos pacientes com esquizofrenia, e também lista todos os vídeos que a gente analisou até agora, inclusive o da música de dança, como mostrado aqui. Ele diz que ele não tem a mínima ideia do que isso é, que o 333 parece um código, e nos comentários a galera, claro, começa a viajar. Tem gente que fala que é lavagem cerebral, tem gente que fala que 333 mais 333 é o número da besta, entre várias outras coisas que o pessoal que adora a conspiração sempre faz. E claro, quando isso aconteceu, as pessoas começaram a pesquisar esses vídeos e alguém teve a brilhante ideia de fazer mais vídeos neste mesmo estilo. Basta você pesquisar por aqui. Vai ver, inclusive, que vários brasileiros fizeram isso. Por exemplo, esse cara aqui chamado Camilo Rodrigues. Acho que deu pra você ler aqui embaixo. Vou abrir o vídeo dele só pra você ter uma ideia do que é. O cara filmou uma folha de bananeira, inverteu e deixou em preto e branco. É apenas isso, ou seja, ele tá de certa forma mesmo querendo zoar com a galera que faz essas coisas. Tem mais alguns aqui, esse aqui até é um tanto artístico, mas mostra simplesmente um prato de cabeça para baixo, um negócio de luminária, sei lá, mexendo, não tem nada demais. E tem um aqui que é até cômico, por exemplo, este aqui, ele mostra um cachorro correndo atrás do próprio rabo e depois inverte aqui em certo momento a imagem em negativo por alguma razão. Ele balança, tal, inverte. Tá meio na cara, inclusive esse cara é brasileiro, como dá pra perceber aqui, ele tá simplesmente zoando com a galera. E claro que não é simplesmente gente zoando com a galera que aparece. Esse Fix333 aqui, por exemplo, tá de certa forma falando um pouco mais sério e enviando vídeos um tanto macabros. Esse aqui também cai na mesma história. Não demorou muito até que surgisse uma creepypasta a respeito do 333 mostrando esses vídeos no YouTube. Como você pode perceber nesse vídeo, os clips de cabeças tá sem em corpo. espanhol, eu não vou tocar por muito tempo. Ou seja, já deu para entender mais ou menos como esse troço funcionou. E vendo aqui o Google Trends para o número 333, dá para perceber que mais ou menos em 2007, 2009, isso estava até um tanto em baixa. Começaram a descobrir em 2009, chegando em 2010 a coisa estourou, e aí sim nós temos vários picos, temos um patamar muito mais elevado para a curva de Trends. Ou seja, já podemos partir para as nossas conclusões deste vídeo. Em primeiro lugar, The Wyoming Incident nunca ocorreu. É apenas a história por trás de um jogo de realidade alternativa que fez muito sucesso na época e tinha muito conteúdo por trás. Além disso, parte desse conteúdo era justamente os vídeos 333, e uma referência que ninguém ainda sabe ao certo o que significa, mas que definitivamente era parte do jogo de realidade alternativa. Com o tempo, alguns usuários descobriram esses vídeos e sentiram-se curiosos, e de certa forma atiçaram o interesse da internet e fizeram com que outras pessoas, sérias e não sérias, postassem vídeos com o mesmo estilo, como esses que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Por fim, claro, vale lembrar que isso foi se estendendo até hoje. Hoje nós temos uma quantidade muito maior de vídeos do estilo postados e a maioria delas é exatamente sempre a mesma coisa. Com as compilações, é uma compilação de cenas de outros materiais de terror com música invertida, efeitos de tela, preto e branco, mas claro, não tem absolutamente nada de paranormal. Quando eu fiz isso aqui, eu até pensei que eu poderia pegar vídeo a vídeo, dar uma analisada, mas acho que não é tão interessante. Só é legal se a galera quiser que eu pegue algum vídeo específico e, claro, faça uma análise mais profunda. Então comenta aí se você quiser que algum desses canais de estilo 333 merece algum tipo de atenção. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!